Isso é podcast Força Comandos número 30. Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Após um longo mês sem podcast do Força Comandos, por motivos de força maior, hoje, nesse dia 10 de agosto de 2019, iremos aqui fazer uma atualização desse negócio chamado podcast. A gente temos nossos ouvintes do Spotify, YouTube, Castbox, Podcast Addict, Google Podcast e do YouTube de novo. Muito obrigado a todos os apoiadores, a galera que vai lá ouvir os podcasts. A gente está tendo um bom feed no Spotify e em outras plataformas. Muito obrigado mesmo, é muito bom saber que tem alguém que acompanha isso, que eu acho muito estranho. Mas, antes disso, eu queria relembrar os fatos que ocorreram nesses últimos dias com Força Comandos. Infelizmente, por algum motivo desconhecido, a gente foi flag pelo Instagram. Eu não sei se for por denúncias de um post ou outro, de um vídeo ou outro que eu postei, ou porque alguém denunciou. Ainda é um mistério pra mim. Que na verdade é em relação a alguns vídeos que eu acabo postando, que acho que alguém não gostou por algum motivo e denunciou, que eu acho legítimo, porque sei lá, a pessoa, se ela não gosta, se ela se acha no direito de ir lá e denunciar, ok. Mas eu não sei se é alguém que talvez a carapuça tenha servido em alguma merda que eu falei no podcast, ou em algum post, ou em algum stories do Força Comandos, e sei lá, a pessoa se incomodou, não gostou do que eu falei e falou, sei lá, vou chamar mais uns 10 caras aí e vou denunciar. Porque se for o tipo de pessoa que eu tô pensando, tem tipo seguidores, sabe? Tem tipo uma galera que endeusa alguns tipos de comportamentos em redes sociais, principalmente de pessoas que servem ao próximo, law enforcement, pessoas que são defensores da sociedade, policiais, a grande maioria policiais, que de alguma forma levam a sua carreira e a sua posição como servidor público ou como homem da justiça de uma maneira que eu não gosto, e eu deixo muito claro aqui no podcast, porque é uma opinião minha e o podcast a princípio é meu, então, e sei lá, os caras não acabam gostando, como eu já tenho percebido por alguns feeds que eu recebo por DM no Instagram. Eu nem visualizo, eu nem vejo, quem acompanha a página aí dos seus anos sabe que desde a época do Facebook eu não perco tempo discutindo nada assim. Se eu não gosta, whatever, só não curta e não siga e não escute podcast, é simples. Mas que denunciar por alguns posts assim fica chato, porque acontece. Eu não quero perder essa conta do Instagram, porque por diferentes motivos. Primeiro, que é mó saco ter que criar outra conta do Instagram. Segundo, que eu vou perder uma caralhada de conteúdo. Assim, é muito conteúdo bom de fatos históricos que eu traduzi, de pessoas de legitimidade e de caras berés aí que tem na nossa página, de traduções de textos até mesmo que eu escrevi, sobre caras que eu admiro, caras que eu conheço, histórias que eu compartilho de outras pessoas. E eu não quero perder esse conteúdo histórico que tem no Instagram, por mais que ele seja normalmente postado juntamente com a página do Força Comandos no Instagram. Eu não quero perder esse conteúdo, porque eu vou ter que repostar. E são deixa eu ver quantas postagens no Força. Calma aí. São cerca de 532 postagens, vai. Eu vou ter que repostar, sei lá, umas 300 publicações maneiras que eu tenho pra postar.
É um dos motivos que, né, meu, eu não quero perder a página. Outro motivo é que, assim, eu não vou mudar o padrão de vídeos que eu gosto de fazer só por, sei lá, porque é um hobby meu ficar fazendo esses vídeos. E eu não vou mudar o estilo, eu não vou ficar postando nada motivacional, musiquinha legal e tipo algo assim, sabe? Não é a parada que eu curto, não é um ídolo da página e é um ídolo que nunca vai levar pro lado da página. Tipo, eu não é algo que eu curto, não é da índole nossa fazer isso. Sei lá, se você quer algo motivacional, vá a outras páginas, ver vídeos motivacionais no YouTube. Escreva aí, motivacional, forças especiais, algo assim no YouTube, vai ter muita coisa. Então, eu não vou mudar esses padrões, assim. Às vezes a galera manda umas DMs e fala, aí, faz tal coisa. Né, não, postagens, posta essa foto e tal. Cara, esse é o padrão da página, cara. As coisas não vão mudar. Outra consequência chata de perder a página em si são de faces e rostos e nomes de homens que pereceram nas linhas de frente, na de defesa da sociedade ou na defesa do seu ideal. Tem fotos de operadores internacionais, de soldados internacionais, de policiais militares do Brasil inteiro praticamente. Temos fotos de membros de forças armadas que perderam as vidas durante operações também. Então eu não quero, como eu sempre falo desde o início, Força Comandos não é só em relação a commandos, tropas. É muito menos relacionado a comandos do exército, não confundam. Essa página não tem nada a ver com comandos do exército. Como às vezes eu recebo algumas DMs no Instagram perguntando se tem alguma relação com os comandos, com um M do exército brasileiro. Não tem nada a ver. Eu não tenho qualquer vínculo com os comandos do exército. Ou a página tem. Mas é sobre pessoas que se sacrificam, pessoas que eu considero heróis de alguma forma. Então é chato perder isso. Eu não queria perder a principal coisa que me deixa triste em perder a página, essa conta do Instagram é justamente perder esses ossos desses caras. Vários. Esse ano aí foi uma perca de policiais enorme, tanto no sul, aqui em São Paulo. Infelizmente eu consigo receber quase todas as atualizações, ou às vezes eu recebo e não consigo publicar, entendeu? Não dá tempo, eu não quero publicar atrasado, eu não quero ficar usando pra like, sabe, esse tipo de coisa. Então, às vezes eu acabo perdendo a notícia do falecimento de algum policial ou alguém, então eu acabo nem publicando. Mas sempre quando eu posso, quando eu fico sabendo, recebo, ou alguém me envia, eu sempre reposto. Aliás, muito obrigado a todos os caras que confiam na página nessa questão e sempre dão DM na página e falam, olha, tipo, esse é meu camarada, ele pereceu, honre. Pra mim mais alto nível assim que eu possa, eu não sei descrever quando os caras chegam na página e falam esse tipo de coisa. Falam, você pode por favor publicar, esse é um irmão que faleceu. Cara, pra mim sei lá, eu acho da mais magnífica e massiva honra possível poder honrar esses nomes na página. Então, fico triste por isso. Então, eu não sei esse rage que tá rolando, porque de certa forma eu sei que acontece algum rage, eu acabo sabendo por meio de grupos de WhatsApp, ou até apoiadores, os meninos do DevCon e tudo mais que me contam que infelizmente acaba tendo um certo rage em relação a algumas merdas que a gente fala aqui no podcast. E ok, entendeu? Tem gente que não vai concordar mas em relação ao que eu postei esses dias sobre heróis, eu postei nos stories, muita gente talvez não tenha visto as minhas considerações de heróis. Eu sempre falo que se você se considera um herói porque você usa uma farda ou porque você tem um curso, eu acho que provavelmente você tem algum problema psicológico, com ego ou algo do tipo, porque herói, eu acho, é como você falar eu te amo pra alguém, sabe? Tipo, é algo pesado, assim. Eu acho que você tem que ter um peso, sabe? Se olhar de longe e repensar isso que você está falando, e se considerar herói por quê? Você usa uma farda? Porque você representa uma instituição de defesa, uma instituição de segurança pública. Eu não vejo dessa forma.
Eu não vejo que você é um herói justamente por fazer isso. Como eu disse nos stories e como eu comentei, é porque eu vi um. Eu acabei. Mesmo não seguindo algumas pessoas, a gente acaba tendo acesso a alguns tipos de postagem de pessoas e tudo mais. E eu vi um cara que ele meio que se intitulou herói por, sei lá, por ser policial. Eu não acho. Como eu disse, é uma opinião minha. Eu posso estar completamente errado e falando muita merda. Mas eu acho que heróis estão mortos. Se eles não estão mortos, heróis estão encapuzados nos seus casulos de humildade. São caras que se doam ao máximo, que correm em direção ao fogo, seja ele um paisano, seja ele civil, policial militar, seja ele membro de forças armadas, um bombeiro, qualquer tipo de pessoa em qualquer nível da sociedade pode ser um herói. E a partir do momento que ela faz o seu serviço, faz a sua atitude heróica e fala, esse é o meu dever, não é nada demais, esse é meu trabalho. Meu trabalho é salvar vidas. Eu fiz isso porque eu sou humano. Eu fiz isso porque é um dever como um ser humano salvar a vida, sei lá, daquela criança. Eu digo isso em palavras de um paisano, por assim dizer, um civil, uma pessoa com um trabalho comum. Ou numa pessoa que seja um policial militar e fala, não, é o meu dever, sou policial militar. Esse é meu trabalho, salvar vidas. E pra mim isso é um herói. É um herói. Mas você entendeu a magnitude de você estar num casulo de humildade, entendeu? Estar dentro de um de toda uma filosofia de ser um herói mesmo e de se encapular numa humildade em si em relação a você não transparecer, sabe? Que relativamente você fez um ato heróico, mas não se gabar daquilo. Ou, como eu disse também, heróis estão mortos. Os maiores heróis possíveis de algumas pessoas estão mortos. Porque eles pagaram o último sacrifício em nome daquilo que eles acreditavam. Ou pelo menos 99,9% acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Eu digo isso internacionalmente, em todas as pessoas que morreram em diferentes batalhas e guerras e conflitos e situações no mundo. A grande maioria delas morreram por um ideal, por um motivo. E para algumas pessoas isso é ser um herói. É lógico, eu estou falando uma magnitude em questões de serviço em si. Herói pode ser seu pai, como o Dia dos Pais e tudo mais. Herói pode ser sua mãe. Entendam, eu não estou levando para o lado pro lado filosófico inteiro de ser herói, entendeu? Eu digo mais nessa área que a gente está incumbido aqui, que a gente está falando aqui no podcast e na área que a gente do Força Comandos mexe, enfim. Então é algo que eu acho sério na relação disso. Eu acho que inclusive algumas frases que estão estampadas em alguns batalhões e tudo mais, eu não tenho simpatia por esse tipo de coisa, sabe? Porque são como nós seres humanos, a gente tem tantos problemas, ninguém é perfeito. E assim dizendo, ninguém é perfeito. Existem muitos profissionais ruins, existem muitos caras com péssimos caráteres em todos os meios. Eu sempre deixo isso bem claro que a tendência de pessoas que estão inseridas no meio, sejam elas que já estejam inseridas ou pessoas que querem ser inseridas no meio, seja de operações especiais, policiais, seja na área de defesa pública, de forças armadas e tudo mais, as pessoas têm tendência a endeusar ou a colocar em pedestais pessoas pela sua posição na sociedade como defensor público, como defensor da sociedade, e elas colocam as pessoas em pedestais como se fossem seres perfeitos, seres com excelentes caráteres. E muitas vezes não, cara. Eu canso de dizer isso, que curso de operações especiais não forma caráter, farda não forma caráter, profissão não forma caráter. Então eu acho que você tem que honrar homem a homem sobre o que ele faz sobre a sua vida, o que ele sabe, o seu mantra de vida, sabe?
e avaliar realmente, meu, se aquele cara ele realmente tem algo que eu possa, sabe, trazer pra mim, tipo, vai somar de alguma forma, entendeu? Porque como eu sempre digo aqui no podcast, muita gente não soma, muita gente não soma, total, não soma na comunidade, não soma na comunidade policial, não soma na comunidade em si, na comunidade de Forças Armadas, na comunidade de segurança pública, não somam, cara. E são essas pessoas que têm mais curtidores, sabe? São essas pessoas que têm ah, mais seguidores fanáticos que escrevem, meu, que você é foda e tal, nos comentários, assim. E talvez alguém esteja falando, ele lá com inveja dos curtidores, seguidores, ok, eu não vou discutir isso, porque você pode achar o que você quiser. Mas e você vê a página da pessoa, assim, a sua vida pública em si, meu, ele não some nada, ele não é um cara que representa a comunidade, não é um cara que se doa em si em relação ao seu ideal, sabe? Ele é apenas mais um número dentro da instituição. Eu não vejo ele fazendo a diferença de alguma forma, eu não vejo ele influenciando de maneira correta. Sei lá, eu vejo ele publicando vídeos engraçados, sei lá. E não só nessa índole, assim, de pessoas em si, mas eu acho que muita gente se deixa influenciar por outras pessoas e acaba formando uma bola de neve de influências que talvez não ajudam de nada a comunidade em si. Não apoiam de maneira correta pessoas que se doam, se sacrificam todos os dias em prol de um ideal. Pessoas que sacrificam em nome de outras pessoas. Eu acho isso muito sério. E infelizmente a gente não leva tanto a sério. É só uma profissão, é só um ideal, é só algo legal de ser. Usar uma farda, carregar um distintivo de uma instituição e algo do tipo. Isso me incomoda um pouco. Mas como eu já disse, posso estar falando muita merda, pode ser uma opinião muito retardada, mas eu só queria expor isso, que é algo chato que eu vejo em relação. Eu estou falando mais isso em relação ao Força Comandos em si, por ultimamente a gente está acontecendo isso. Eu vi que a gente perdeu aí uns 20 likes aí nos últimos 4 dias dessas postagens assim. E não que eu ligue pra likes, mas você vê que tem uma galera que talvez não seja da índole da gente, entendeu? Não seja da índole da página, assim. E eu aprovo isso, sabe? Eu acho que quanto mais a comunidade da Força Comando seja pequena, cerca aí de no Força Comandos do Facebook temos 98 mil seguidores e no Instagram a gente tem aí seus 8.994 seguidores. Eu acho, porque no Instagram a gente é mais próximo, né? No Facebook é mais orkutizado, mas essa comunidade em si aí de 8 mil seguidores, quase 2 mil ouvintes, é um bom número. Pra mim vale a pena se eu tô trazendo um conteúdo legal e tudo mais e a galera tá aprovando, pra mim vale a pena só esse número, não preciso de mais nada. Eu não tô fazendo dinheiro com isso. Por falar em dinheiro, patches do Hate e patches do logo do Força Comandos estão prestes a ser feitos. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas em relação, porque eu preciso de uma certa ajuda nessa área. Porque eu não sei como fazer. Se alguém tem alguma ideia, não o patch em si, mas assim, para poder fazer a distribuição, o preço que eu vou cobrar justamente é só a fabricação e o frete. Porque eu quero só espalhar a mensagem mesmo do ódio e do patch, que vai ficar maneiraço. Tá feita a arte, tá já praticamente feito, só falta fazer os patches e arrumar um jeito pra poder fazer ainda as entregas e tudo mais, os pedidos e tudo mais. Mas ainda tô com umas dúvidas se alguém tem alguma ideia de como fazer isso e tudo mais, pra poder fazer os tipos de envio, as vendas. Como eu disse, o preço vai ser o preço da fabricação, o preço do frete, nada além. E dá um hit no Instagram, eu vou ler, com certeza. E além disso, também queria dizer muito obrigado
mais uma vez pela galera que sempre dá um feed em todas as situações e no podcast do Força Comandos e no Força Comandos no Instagram, justamente em relação a essas situações que dão um suporte, falar, ei meu, tipo, sua página é legítima e meu, tá acontecendo isso, segue em frente aí, continua com as mesmas postagens e tudo mais. Meu, que legal, é demais mesmo receber esse tipo de feed e apoiadores e outras páginas. É legal, eu tava conversando com o Nogueira do 3EVCon, a gente estava vendo o quanto a gente vai ser babaca agora, o quanto a gente influenciou muitas páginas de alguma forma. A gente tem hoje eu vou falar Soldier Brasil, Oculto Fesp, Legião, não é esse aqui não. Temos também o Fuzileiro 7, deixa eu achar aqui o nome dele, eu não quero falar nome, falei o nome de todo mundo, eu vou falar seu nome. Ok, Soldier Brasil, Oculto Fesp, cara, é por isso que eu não gosto de falar o nome das páginas, porque eu sempre vou esquecer. Fuzileiro, eu acho que é o Fuzileiro com... ah não, tô viajando. É Fuzil Tiro Militar. Cara, o nick dele no Instagram é Fuzil 7 IRO. Eu li como Fuzileiro por algum motivo, mas eu acho que é Fuzileiro. Tem 26 mil seguidores, mais seguidores que a gente. Meu, são legítimos, são caras legais que sempre dão um puta suporte pra página, principalmente esse cara, Fuzileiro. Vou falar de novo, Fuzil 7 IRO, legítimo, cara, meu, muito legal. O cara sempre tá compartilhando nossos podcasts, sempre tá apoiando a gente. E, meu, eles têm umas fotos legais lá e tudo mais. Tem também uma outra página, Their Operator, se eu não me engano, que eu esqueci o nome da página dele. Por isso que eu odeio falar o nome das páginas, que eu sempre vou esquecer o nome de uma outra página que dá apoio pra gente. Mas eu não esqueço de vocês. Temos aqui Soldier Brasil, é um cara que sempre tá apoiando a gente também. Tem 9.378 seguidores. Meu, cara, é demais. Ele tem uma playlist no Spotify. A gente tem uma playlist no Spotify também, pois eu já vou divulgar. Meu, sempre tá apoiando a gente também. Ele posta umas frases, umas fotos lá, enfim, pode agradar alguém e provavelmente a galera vai curtir também. Deixa eu ver aqui mais uma galera. Oculto Fesp sempre tá apoiando o podcast. Também tem a mesma pegada dos meninos também, tipo, que a gente segue. E, meu, é legal porque a gente teve, principalmente a 3EVCon, teve uma influência nessa parte de fazer tipo uns wallpapers de fotos e tudo mais, de operações especiais, e acabou influenciando essa galera a fazer esses Instagrams de alguma forma. Meu, é muito legal isso, é muito legal essa comunidade mais estética, sabe? Eu curto do que ser mais uma... meu, não, de novo, eu não tô dando rage em outras páginas, mas eu acho legal, entendeu, do que misturar um pouco de política, esse tipo de coisa, postar umas coisas meio nada a ver. Eu não curto. Eu gosto mais dessa galera aí, dessas páginas. Enfim, TKS a todos, de verdade, cara, vocês são foda. Toda vez que eu publico podcast, vocês estão lá divulgando e tudo mais, meu, legítimo, muito, 100% TKS. Meu, Paty da Navio Militar, se você não segue, não conhece, meu, você tá sem forca. Ela tá dando super apoio pro Força Comandos. Tem uns vídeos lá editados pelo Força Comandos que ela posta, juntamente com uma força tática, com o BAEP. Falando disso, mandar um abraço pra galera do 7º BAEP e do 6º BAEP. 6º BAEP, ó, tentando lembrar da região, acho que é Santo André, 6º BAEP e Santo André, tenho quase certeza. Um abraço pro 6º BAEP, 7º BAEP e pra galera dos BAEPs em total. Sempre tem alguns policiais que mandam DMs lá na nossa página no Instagram. TKS pelo suporte, cara. TKS também pela página também. Tem a página BAEP Ações Especiais, que eu acho que é a página oficial, extra oficial do BAEP de São Paulo. BAEP _PM Estado SP, se eu não me engano. Deixa eu conferir.
Exato. Baep, Underline, PMCLSP. Meu, legítimo, esses caras sempre estão marcando a gente em quase todas as postagens e apoiam a gente, que é legal. Publicaram um vídeo nosso, aliás, que é legítimo pra caramba. Meu, no mais, eu tenho alguma coisa pra dizer? Eu não lembro. Mas enquanto isso eu vou ver umas perguntas que eu lancei no Força Comandos na página e alguém perguntou: vocês da página PESP, entre outras semelhantes, amadureceram muito a minha visão militar. É isso que eu tô falando, cara. Eu acho demais isso. TKS, deixa eu ver quem perguntou. Foi o Font Underline EB. Cara, obrigado, velho. Eu sou um merda. Cara, eu não sou nada em relação. Eu não sou um guru de operações especiais. Eu nem operador especial sou, cara. Então. Mas é legal saber que de alguma forma a gente mudou a mentalidade em relação à área, à comunidade em si. Que é algo que eu curto fazer. Trazer informações, trazer conteúdo de alguma forma na área e acabar influenciando de alguma forma positiva. Não de forma grotesca ou de forma orkutizada. É legal, é bom. Toda a galera que apoia a gente, todos os operadores especiais que apoiam a gente, o Finn, o Doc do Grupo Tigre, outros operadores do Comanf, mais uma galera que apoia a gente de área de operações especiais, caras que eu nem imaginava que seguiam Força Comandos. Eu falar, cara, esse cara segue o Força Comandos, entendeu? E é um cara legítimo, assim, top level na área de operações especiais. E a honra fodida. E é legal saber que de alguma forma a gente muda essas opiniões de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Podcast sobre a Legião e a atual Guerra ao Terror na África. Cara, interessante, porque a Guerra do Terror à África dura há uns 20 anos. Muito bom. Legião. Tem um cara que segue o Força Comandos que ele é um legionário. Eu não vou falar o nome dele, vai que ele não queira se identificar. Mas eu vou entrar em contato com ele pra ver se eu consigo fazer um podcast com ele, porque eu prefiro... Cara, Legião Estrangeira, COT da Polícia Federal e mais outro assunto que eu não lembro, que eu queria muito ter alguém pra falar no podcast. Eu não quero eu aqui falar informações do Google. Não acho legal. Eu já fiz isso antes e não ficou muito bom. Então, não que eu não entenda do assunto, mas assim, se eu pego umas informações ou outras, fica mais palpável, fica muito sketch, sabe? Então eu prefiro trazer essa galera. Então eu vou conversar com esse legionário para ver se dá pra gente fazer um podcast com ele. Ele contar as experiências, formas para engajar na unidade não, na instituição. E Legê, eu vou falar com ele. Guerra ao Terror na África, talvez eu dê pra abordar. Eu vou marcar pra fazer um podcast sobre TKS. E você, cara, eu ia falar o seu nick, mas eu não consigo ler. É FXCK Dash. Ok. JG Underline Guerra perguntou: acha que as Forças Armadas Policiais deveriam trocar o FAL por um armamento mais moderno? Eles estão trocando ultimamente, caso você esteja morando numa caverna. Eles estão trocando por IA2, 556 e 762. Outras unidades estão adquirindo outro tipo de armamento. O GAT, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, adquiriu SCARs da FN, SCAR 762 e SCAR 556. Eu não entendi. Eu acho que enfim, não sei o que aconteceu. Já que a polícia já detém dos seus IA2 da vida. Mas eu acho que é uma estratégia do governo do governo do estado, eu acho, adquirir novos armamentos e tudo mais atualizados. O SCAR não é tão atualizado assim. O SCAR era grande coisa por volta de 2010, 2011, por aí, 2009, quando ele começou a ser introduzido no NWS. Falei certo? NSW? Não, NSW, Naval Special Warfare. Especificamente nos SEALs, começou a ser introduzido SCAR. Eu acho que chegou algumas unidades para o West Army, os caras do Special Forces e tudo mais. Não chegou para as unidades Tier 1, porque eu acho que, como eles são high speed, caras, eles usam MKs e plataformas R15 e tudo mais. Então eles não chegaram a operar com SCAR.
O Scar chegou no NSW de forma suave, alguns caras aprovaram, outros não vingou, tanto que hoje a plataforma dos SEALs ainda continua sendo a plataforma R15, e o Scar, sei lá, o Scar fica meio de lado, alguns caras preferem, outros não. Tem um armamento do Scar, que é o 762, que eu não lembro se é o H, eu acho, não lembro, que ele é 762, então ele é um marksman, e alguns caras dos SEALs ainda utilizam ele, e alguns caras Greenbergs utilizam ele nos Special Forces, e algum país da Europa utiliza ele como fuzil padrão. Ou não, posso estar falando merda, mas eu acho que sim. Não lembro qual país. A Nigéria, as Forças Especiais da Nigéria adotou ele como fuzil padrão nas Forças Especiais Nigerianas. Eu não lembro de outros países, mas o Brasil, então, o SCAR no Brasil pela primeira vez eu vi nas mãos dos policiais militares do GAT agora. Nunca tinha visto o SCAR na mão de outra unidade de operações especiais no Brasil, só se não lembro. E, bom, é um fuzil ok, eu acho. Não é grande coisa, pra ser sincero. O SCAR realmente não é grande coisa. E é isso, cara. Eles estão mudando os fuzis, sim, pra ter uma reformulação. O FAL é badass, cara. O FAL, ele sendo bem utilizado, sendo bem cuidado, sendo bem apreciado, com a sua manutenção em dia, o FAL não tem erro, para ser bem sincero. Eu vou trazer uns meninos que são muito nerd em FAL nos próximos podcasts. A gente vai falar sobre a evolução dos equipamentos e a gente vai falar um pouco sobre o FAL. Mas o FAL é badass, cara. O FAL é a arma do novo mundo. O FAL bem cuidado, utilizando ele de maneira correta, não tem erro, entendeu? Na verdade, para ser sincero, eu acho que pra ser sincero, eu acho que os brasileiros usam FAL de maneira errada. Pra ser sincero. Principalmente a galera das Forças Armadas, assim. A parte de manutenção e tudo mais. Se bem que os fuzis do Exército Brasileiro são bem cuidados até. Na área policial não muito, por algum motivo desconhecido. Provavelmente no Rio. Eu não sei se é por causa de déficit de manutenção ou algo do tipo, mas tem muito problema com os fuzis. O FAL pra ter problema, cara, é como essas MD da vida, entendeu? Você já tirou com uma MD da Imbel? É uma arma bruta, assim. Mas se você não tem manutenção na parte da rampa, esse tipo de coisa, a arma vai fuder, entendeu? Então você tem que ter manutenção, tem que ter parte de lubrificação, enfim, você entrar nessa parte de armamento, o podcast vai longe. O Bruno Wolmer perguntou as diferenças entre as unidades de operações especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu não sei responder muito bem a pergunta, porque talvez eu esteja falando merda. Mas a Polícia Militar ela é responsável mais por intervenções táticas e situações de perigo alto nível de complexidade, as unidades de operações especiais. Deixa eu ver, intervenções táticas, com situações de reféns, coisas do tipo. Operações policiais em ambientes de difícil acesso, favelas, áreas pantanosas, ribeirinhas e coisas do tipo. Intervenções aéreas, se bem que a Polícia Civil também tem intervenções aéreas, intervenções táticas aéreas. E a Polícia Civil, acho que ela é focada na área de mandatos de prisão, investigação decorrente a uma operação de mandato de prisão, antissequestro. Um exemplo disso é o Grupo Tigre, faz vários mandados de prisão, mandados de busca, operações policiais de antissequestro, operações de resgate de pessoas sequestradas. Tigre não tem nem que comentar mesmo. Tigre das unidades de operações especiais mais fodonas do Brasil. E eu acho que, não sei se tem tanta diferença, eu acho que mais nessas missões específicas, entendeu? De intervenções táticas. Lógico, eu citei todas essas intervenções táticas, situações de lugares de difícil acesso e tudo mais, mas como todos sabem, as duas unidades fazem as duas coisas, como sempre fizeram. Eu acho que a grande diferença, mesmo a diferença que leva em conta, é de uma ser da Polícia Civil e a outra ser da Polícia Militar, para ser sincero. As unidades de operações especiais da Polícia Civil, elas têm mais
como que é a palavra? Eles têm mais liberdade, eu acho, para adquirir equipamentos mais atualizados, talvez fazer modificação em seus loadouts, seus kits de operações especiais, seus plate carries, seus coletes, seus capacetes, suas armas. E pode perceber que muitas vezes algumas unidades de operações especiais da Polícia Civil são muito mais tactical, sabe? Cool, muito mais. Eles são mais legítimos. Na nomenclatura brasileira gado, a galera fala, os caras estão embustando. Que eu acho outra merda na comunidade. As pessoas não entendem. Acha que qualquer cara que tá parcialmente muito mais mais operacional, sabe, na parte de equipamentos e tudo mais, pronto, o cara tá embustando. Não faz sentido isso pra mim. Nunca fez, na verdade. Eu não entendo essa mentalidade antigona, sabe? De se um cara ele tá portando um tourniquet, se ele tá com um plate carry mais legal e tudo mais, se ele tá quase pronto, o cara tá embustando, enfim. Os policiais civis normalmente eles têm mais essa liberdade em ter mais equipamentos mais maneiros, sabe? Ter essa parte mais aprimorada que a polícia militar, porque a polícia militar, como todos sabem, é uma instituição militar e como uma instituição militar eles têm tendência a dar aquela segurada nos militares e tudo mais na parte de equipamentos e tudo mais, porque tem todo um rolinho lá. Vocês sabem, a área militar é complicada. Mas é lógico que isso não se aplica em geral. Tem unidades de operações especiais das polícias militares do Brasil que são embustadíssimos. Tem excelentes equipamentos, excelentes equipamentos em geral. Mas ainda acho que o Brasil, as polícias militares, as unidades de operações especiais do Brasil, pensando agora, eu acho que está muito segurado ainda nessa questão, para ser sincero. Comparado às unidades de operações especiais das polícias de fora, Estados Unidos, por exemplo, os caras são muito mais operacionais na parte de equipamentos, por assim dizer. Mas no Brasil, não, cara, tem bastante coisa no Brasil. Tem várias marcas, indústria brasileira mesmo, que produzem equipamentos táticos excelentes, cara. Plate carriers, colete, chest rigs, capacetes, fardamentos de excelente qualidade. E infelizmente, sei lá, as polícias militares às vezes dão uma barrada. Eu não sei como é que tá o EB e a Marinha e a Força Aérea em relação a isso. Alguém que seja mais de boa. Eu sei que o Comanf é mais de boa. O Comanf tem uns equipamentos bons. Aliás, shout out para o Joe Equipamentos Táticos. Se você quer equipamentos táticos, vai lá no Joe. Ele é um comando dos anfíbios, gente boa, demais. Jet. Joe, J-H-O-W, equipamentos táticos. Ele tem vários produtos táticos lá e tudo mais. Então, exemplo disso, o Comanf tem muitos equipamentos muito, muito bons lá, que eles andam utilizando por aí. Parte de comunicação. Aliás, eu estou vendo aqui um headset, aquele microfone abafador eletrônico, o Zohan, que muitos atiradores conhecem. E eu tava pensando, a parte de comunicação, os policiais militares de operações especiais, eu não vejo eles utilizando o equipamento de comunicação via headset, o que facilitaria muito, né, em algumas questões. E a gente vê pouquíssimos caras utilizam. E, seria um avanço tático, né, nesse quesito muito alto. Enfim, eu quero guardar um pouco dessas coisas, a gente falar sobre isso no podcast de evolução de equipamentos táticos e tudo mais, que a gente vai trazer um bom conteúdo, tanto na parte de fardamento, de equipamentos e coisas do tipo. E seria legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E eu vou... Na verdade não. Obrigado aos 4 que perguntaram. Que agora também é meio-dia de um sábado. Ninguém tá muito aí para o podcast. E, mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio. Obrigado a todos os ouvintes. A galera que apoia a gente no YouTube. Se você está ouvindo em uma outra plataforma de podcast, seja no Spotify, no Castbox, ou no Podcast Addict, ou no Google Podcast, ou em qualquer outra plataforma de podcast possível no planeta Terra,
Deixe o seu feed no YouTube. Entre no canal do Força Comandos. Força Comandos. F-O-R-C cedilha A, caso você não saiba como se escreve Força Comandos, com 2 M's, Commandos, nomenclatura internacional de Commandos, no YouTube. E deixa seu comentário lá no vídeo, no podcast, que não é um vídeo, é um podcast. Entra lá e deixa seu comentário no podcast, dando seu feed, sua crítica construtiva. E dá o seu feed, comenta sobre alguma merda que eu falei, me corrijam de alguma merda que talvez eu tenha falado. E pautas de podcast eu sempre tô anotando. Às vezes eu faço, às vezes não, porque a gente vive, infelizmente, a gente tem vida, então às vezes não tem tempo para poder fazer todas as pautas e tudo mais. E obrigado a todos que entram em contato justamente oferecendo pautas e tudo mais. Eu tenho dois caras que para fazer um podcast, que eles estão trabalhando na parte logística da coisa. Se você quer gravar um podcast, você é policial militar ou você é operador especial que ouve o podcast, quer gravar, quer comentar sobre alguma coisa, é muito simples. Tem um computador, um microfone, done, fácil. Só você mandar um DM no podcast, né? Mandar uma DM no Instagram, no direct e, sem dúvida a gente vai fazer isso acontecer. É fácil. Eu falo sobre patrocinadores, mas eu já falei sobre eles. Nossos patrocinadores é a PAT, a Nave Militar, a Singayu Equipamentos, a 3VCom, que é a galera que dá um maior suporte pra gente, e nossos apoiadores em geral, que é a galera que sempre tá compartilhando nossas coisas. Qual outro recado que eu vou falar? Mais uma vez, se quer deixar um feed, vai no YouTube do Força Comandos e deixe lá o seu comentário. Siga nossas redes no Força Comandos no Facebook, Força Comandos com 2 M's. No Facebook temos um grupo chamado Força Comandos Group, que está linkado juntamente com Força Comandos na página. Tem um bom conteúdo lá, às vezes não, eu acabo dando ban, gente esquisitona, tiozão que posta coisa estranha lá. Como eu disse sempre, a regra principal é não seja um retardado, poste coisas legais lá no grupo, é legal ter uma discussão sadia sobre alguns assuntos. Temos então, talvez a gente já fazia um podcast com, vou dar um spoiler aqui, com o mano da Spartan. Ele é um montanhista, ex-militar do exército, e a gente vai falar sobre essa área que eu quero muito abordar no Força Comandos, que é essa parte de bushcraft, montanhismo, camping, coisas do tipo, que é algo que me agrada. O nome dele é Paulinho Esparta. Se você não segue ele a.k.a. underline, sangue underline espartano. Ele tem ótimos conteúdos lá e o cara é legítimo. O cara faz uns machados fodas, faz umas artes animais. Se você não segue, por favor, sangue espartano, vai lá, segue o cara e fala: ei, siga você, porque, né, te ouvir no podcast Força Comandos seria legítimo. No mais é isso. Talvez ele tenha um podcast durante a semana. Isso que foi para atualizar vocês e para falar sobre essas merdas que acabaram acontecendo no Força Comandos essa semana. Dá um sinal de vida para mostrar que o podcast não morreu ainda. E TKS mais uma vez a todos os apoiadores. E é isso. No mais, fiquem salvos, fiquem alertas e até a próxima.